distribuição de renda no Brasil, rendimentamento mantém, apesar de alguma melhora, ciclo aqui e acolá, o Brasil simplesmente está andando para trás. E está andando para trás por 1000 argumentos. Por exemplo, o nível de dependência tecnológica jamais foi tão grave e complexo quanto o que hoje experimentamos. Está andando para trás porque em 1980 nós tirávamos do nosso produto interno bruto, PIB, a riqueza nacional, 30% da indústria. Hoje nós estamos tirando 8%. Retrocedemos ao que era, sob o ponto de vista de indústria, como proporção do PIB, a 1910. Todo o legado nacional desenvolvimentista, todo o esforço da Revolução de 30 já foi esterilizado, embora isso em termos relativos, naturalmente. Se isso for verdade, cabe, penso, impor-se ao debate uma reflexão de o que causou isso. Por qual razão nós estamos assim tão atolados, tão paralisados ou em retrocesso grave, se olharmos a indústria e a tecnologia como dois elementos simbólicos de uma decadência geral? Eu sustento para discutir, e aí peço a vocês paciência, para um olhar um pouco mais para trás. A gente também vai achar as causas estruturais desse nosso momento na contradição de um velho modelo, que nós utilizamos a partir da Revolução de 30, e no seu colapso e na impotência da imaginação política, dos agentes, das energias políticas do país, de encontrar uma equação para este colapso e para as contradições do velho modelo. Se concordarem comigo, façamos essa viagem a 1930. Em 1930, o Brasil tinha 80% do povo morando no campo. Apenas 20% do povo morava na cidade. E a economia brasileira, com uma simplificação grosseira, que eu peço perdão aos teus mestres, mas aos doutores alunos também, apenas por economia de tempo, o Brasil basicamente tinha uma economia rural de subsistência. Nosso povo plantava para comer, e os excedentes econômicos exportáveis, uma mancha de gado por aqui, uma mancha de mineração por aqui, uma mancha de cacau pela Bahia, uma mancha de gado no Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente, veja, tem o retrato? Não. Se não tiver, deixa. Se tiver, só. Eu estou brincando, porque uma pessoa já cochilando ali, depois da almoço é normal. Faz uma risadinha acontecer, porque ele acordar, se perguntando para ele copiar. Os excedentes econômicos que extraímos, que tinham relevância para o comércio exterior do Brasil, eram assentados na monocultura do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima. E baseados na oligarquia rural, do latifúndio, escravocrata, pesadamente escravocrata, e que tinha sofrido aquela violência que a princesa Isabel promoveu e substituiu o desapreço ao trabalho pela exploração da mão de obra migrante, desesperada, fugida da droga e de espaços de construção social ou econômica. E esse era o Brasil de 1930. É nessa data que a elite brasileira do tempo, e é importante que a gente recupere algumas questões conceituais, paradigmáticas, científicas mesmo, porque de repente o país começou a fazer a apologia da ignorância. Não que a gente seja, para ser da política, tem que ser doutor, não. Mas não é possível que a gente ache que a ignorância é bom conselheiro para qualquer abordagem. Parece que a ciência é a melhor conselheira para qualquer compreensão dos problemas. Pois bem, na data, havia uma ciência que estava emergindo e que foi praticada empiricamente como resposta à grande depressão que explodiu a Bolsa de Valores de Nova York. Até aquela data, a maior crise agônica do capitalismo global, a depressão de 29. E ali, influenciado pelo Lord Keynes, se experimentou uma institucionalidade que era o Estado empresário, mobilizando capitais próprios ou flutuando uma dívida de longo prazo, que o Estado era devedor, entrando em parceria com o domínio privado para turbinar a economia catatonizada pelo colapso de 29. Funcionou de uma forma absolutamente extraordinária. O New Deal do Roosevelt, que é um exemplo mais eloquente, funcionou de uma forma absolutamente impressionante. Não passaram 24 meses, a economia americana estava de volta a dar sinais exuberantes de vitalidade. Vem a agonia da guerra, esses debates se interrompem e, vencida a guerra pelos aliados, o espaço europeu destruído pela guerra
foi recuperado pela mesma engenharia política, de economia política, né? Capitais públicos das potências vitoriosas, basicamente América e Inglaterra, que não existiam ou que eram fundados numa dívida pública, de cujo devedor titular era um Estado, turbinando a iniciativa privada para recuperar o espaço desmontado do território econômico europeu. A mesma coisa com o plano do general, que chama o plano Marshall. A mesma coisa, a mesma matriz de economia política com o general MacArthur recupera o Japão em tempo brevíssimo. E aí, nós cá no Brasil, já de 30 interessados nessa novidade, parte desse ideário está nas cartas que o Antônio Carlos de Andrade, o grande mineiro, trocava com Getúlio Vargas, que ainda temia as consequências de confrontar revolucionariamente a agonia da República Velha, na política do café com leite. Nós olhamos esse negócio aí pensando, vamos tropicalizar esse negócio, vamos fazer aqui no Brasil. Já é uma brincadeira que eu faço, porque, de fato, nós tropicalizamos o modelo. Como é que nós tropicalizamos? Nós resolvemos industrializar o Brasil, porque modernidade econômica na data era sinônimo, que não é mais tão verdade hoje, ainda sendo muito verdade, era sinônimo de indústria. Então nós resolvemos industrializar o Brasil em contraponto ao Brasil velho, assentado na monocultura latifundiária, escravista e oligarca. Qual indústria? E eu não dou volta a dizer, chamando a atenção desse episódio histórico, senão para compreendermos o dia de hoje e as pistas do que temos por tarefa a debater para o futuro. Qual é a indústria? Perguntaram os judeus. Ora, o que o Brasil está comprando do estrangeiro com grande quantidade? Aí está a pista de onde vamos fazer uma indústria nacional nascer. Se o Brasil está comprando, vamos lá, 100 mil enxadas do estrangeiro, o rudimento metal-mecânico nós não tínhamos, era tudo artesanal. Então a enxada industrial e tal era importada. Então nós estamos comprando do mundo 100 mil enxadas. Então está claro que cabe fazer uma fábrica de enxadas no Brasil, capaz de produzir 100 mil enxadas para o mercado doméstico, mais 50 mil, 70 mil de excedente exportável por onde nós vamos enriquecer. Então fizemos um mapa e tudo que o Brasil comprava de volume do estrangeiro estava ali dado a mapa por onde nós íamos tentar fazer nascer a indústria nacional. Primeiro problema, lá como hoje, é a resposta à aguda questão: de onde vem o dinheiro para pagar esse trem? Falei como mineiro agora. Como é que nós vamos pagar esse trem aí, senhor? De onde é que vem o dinheiro para pagar esse negócio? Olhando para os capitais privados, eles eram muito exíguos, muito modestos, muito pequenos e politicamente ariscos à novidade. Porque aqui se tratava da tentativa de substituir o comando político oligárquico, latifundiário, escravista, rural, para a emergência de uma burguesia nacional urbana arejada pelo ideário liberal vitorioso na Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um conflito político que já está se assentando aí e quase sempre teve a marca da violência. Para que esse projeto se implantasse, é mentira que a elite brasileira inventa e repete de que nós somos uma sociedade pacífica, de vocação democrática. Nós somos uma sociedade violenta, autoritária e de baixíssima tradição democrática. Para implantar esse projeto, esse modelo aqui, 30 teve uma revolução, 32 uma contra-revolução, 35 um empate, 37 um golpe. Dá quase 2 anos, né? Um junto com o outro. 46 a redemocratização, 54 o suicídio do Vargas, 55 vários golpes de Estado e atentados contra a vida do grande brasileiro das Minas Gerais, né, Juscelino Kubitschek, 61 um golpe, 62 um contra-golpe, parlamentarismo e restauração do presidencialismo, 64 um golpe, 68 outro golpe e 1988 a restauração e 2016 outro golpe. Isto é a história real do nosso país. Portanto, abramos o olho porque nós estamos de volta à regra. Né? Nós temos que tentar ver se essa exceção pode ter alguma longevidade. O mais longo período de convivência democrática, supondo o mais leve e superficial conceito de democracia, que é o direito de votar, de ser votado e de se reunir sem ser reprimido, nós só tivemos 27 anos, o mais longo período de história democrática do Brasil, que foi esse, da redemocratização para o golpe que derrubou a Dilma. Penso eu, podemos discutir, porque na medida em que o Lula confraterniza com os golpistas, fica bem difícil sustentar a narrativa para nós outros de outro golpe. Né? Eu seguro comovidamente achando, pode bater palma que nós temos que abrir a
serviço só isso. E a economia não é para mim, papel. Então vamos voltar à nossa linha de raciocínio. Vamos industrializar o Brasil, não tem dinheiro desse campo porque é pequeno, muito importante essa informação, e politicamente arisco a novidade. Nasce daí, por isso eu chamo que o modelo tropicalizou o keynesianismo, a ideia de nós criarmos um atalho ao nosso eterno adiamento dos conflitos políticos necessários para estadólogos, né, que estão se formando aqui, do eterno conflito que adiamos de confrontar a institucionalidade ou de desenharmos a institucionalidade capaz de construir o capital que precisamos para sustentar nosso desenvolvimento domesticamente. Então nasce da ideia desse conflito ser bypassado, de ser contornado, de ser evitado, muito próprio das elites brasileiras, a ideia de nós criarmos um atalho fundando uma dívida. Então nós íamos fazer um projeto de desenvolvimento cujo motor central era o dinheiro dos outros que nós não tínhamos. E nos recusávamos ou teríamos fazer os conflitos políticos inerentes à construção desse nível de poupança doméstica que sustentaria com o nosso próprio nariz, nossas próprias energias, nossas perspectivas de desenvolvimento. Então, não havia tanto erro assim, é bom que seguir em defesa dos brasileiros do tempo, porque o capital financeiro da época, entendamos isso para compreender o drama moderno, era muito diferente do que é hoje. O dinheiro que o Brasil, por média, contratou ao longo das décadas de 40, 50 e 70, até perto dos anos 80, era da seguinte natureza: 3 anos de carência, ou seja, eu tomava $1 bilhão emprestado hoje, tinha 3 anos para começar a pagar, 12 anos para pagar em prestações esse dinheiro, e o juro médio 3% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, quem não está iniciado no assunto, quem mexe com cartão de crédito está pagando 486% de juro ao ano. Quem mexe, às vezes, no cheque especial, paga 382% de juro ao ano. Então o Brasil tomava dinheiro emprestado a 3% de juro ao ano. Então pensando no tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão emprestado, abro a Petrobras, né, 3 anos depois, quando amadurecer esse investimento, o faturamento de 1 ano ou 2 da Petrobras era de $1 bilhão, porque eu ainda tinha mais 10 anos, 11 para frente para pagar. Então, qual é o erro? Tomo $1 bilhão e abro o Brás. E danamos a tomar dinheiro emprestado fora e abre Brás, telefone Brás, porque tem que ver a infraestrutura, corre lá. Siderurgia Brás, Estrada Brás, Estrada de Ferro Brás, Porto Brás, e foi fazendo aí ou diretamente o Estado, ou elegendo arbitrariamente uma burguesia nacional via manipulação de câmbio, renúncia fiscal, entrega de dinheiro a fundo perdido, empréstimo subsidiado para não ver nunca mais o retorno do dinheiro. Fomos criando, né, sempre assentado em dinheiro público que não existia e lastreávamos esse dinheiro público com endividamento. Este modelo produziu o Brasil que temos aí fora e a sua exaustão. A esse modelo e a sua exaustão nós devemos o Brasil que temos aí fora. Muito importante destacar o Brasil que temos aí fora para o bem. Porque não é verdade, como hoje essa onda de depressão coletiva que nós estamos, né, experimentando, de tanto, como dizia o velho Rui, de tanto ver triunfar a unidade, de tanto ver premiada a molecagem, a impunidade sendo o prêmio da ladoeira encastelada dentro do Palácio do Planalto, os tribunais falando pelos cotovelos, o Ministério Público virando jornalista, e uma verdadeira barafunda. A depressão do nosso povo é grande. Porém, eu gosto muito de lembrar nesse ponto da minha reflexão, que por este modelo, quando nós ordenamos nossas inteligências, nossas energias, o Brasil produziu em rápidas 3 décadas e meia, o que é absolutamente fenomenal, a 15ª economia industrial do planeta. Não há defeito genérico na nação brasileira. Agora a China vai nos tomar esse recorde, mas era do Brasil consistentemente, por mais de meio século, o mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento do mundo capitalista. Então nós somos uma sociedade capaz. Não há defeito genérico, ordenada a nossa energia, já produzimos exemplo prático, não é negócio de patriotada de quem ama o Brasil, e eu amo extremadamente. A minha cabeça não explica o que eu sinto no meu coração pelo Brasil. Às vezes até me dá vontade, muitas vezes já tive, já fiz, de me aquietar, porque não é fácil não a gente andar discutindo essas coisas no país. Não regresso, nenhum arrependimento. Porém, o Brasil que temos para o mal aí fora também não é uma consequência fatalista e selvagem do acaso.
O Brasil que temos aí fora é consequência de contradições deste modelo, de imprevisibilidades, algumas desse modelo, e do colapso desse modelo ali no ano 80, que simbolizo como uma referência, como eu já tentei fazer consigo, né, de uma mudança de era na nossa história. O Brasil que temos por mal, vou destacar dois fenômenos. Lembra que a gente era 80% rural e 20% urbano? Ninguém no planeta Terra conhece as consequências de uma migração campo-cidade em 30 anos que inverte a equação. 82% da população em 30 anos sai do campo para procurar um emprego com carteira assinada, com salários bons, com 13º, com férias, com proteção à insalubridade que a indústria nova oferece. Então nós hiperurbanizamos o país. Só para vocês terem ideia, o fenômeno chinês contemporâneo regula os fluxos de migração popular. Simplesmente é proibido alguém achar que deve mudar do campo para a cidade sem preencher um monte de formulários, saber onde é que vai matricular o filho, onde é que vai morar, e o governo vai antes, faz a escola, faz a saúde, faz a moradia e só então autoriza a migração. Nós colapsamos a estrutura urbana brasileira e daí sai toda uma explosiva agenda, né, do Brasil contemporâneo, derivado dessa hiperurbanização descuidada, né, sem planejamento, que nós permitimos acontecer na omissão, imprevisibilidade ou do autoritarismo que sufocou a democracia e nos obrigou a engolir o caso de tudo que viesse, né, imposto pela realidade. Mas o pior indicador não é esse. Aliás, deixa eu resumir o indicador só para vocês, né, agentes que amanhã podem qualificar a burocracia brasileira. Hoje, quase 90% da população brasileira vivem em 0,64% do território. Hoje, quase 90% do povo brasileiro está morando em menos de 1% do território. Está um adensamento urbano, a favelização, né, das cidades, que acabaram criando territórios para o baronato do crime, porque ali não chegam os serviços públicos, não há acesso nem para as funcionalidades básicas do Estado, se encastelam barões do tráfico e da droga e das facções criminosas, e a população tem que celebrar pactos de sobrevivência, né, num misto de cooptação clientelista e terror, para poder sobreviver. Isso não é trivial e não será resolvido a golpe que fazem feito. Bandido bom, bandido louco, essas coisas assim, elas fazem muito bem a catástrofe para quem está com um filho muito, né, enervado como o nosso está, mas se quiser falar sério, meu irmão, vamos pensar no assunto com a complexidade que ele tem. A mais grave sequela, portanto, não é essa. A mais grave sequela é que resulta deste modelo que empata capitais públicos inexistentes, assentados numa dívida que a futuro chegou o presidente e venceu. Nós produzimos a mais brutal desigual distribuição de renda do planeta. Entre todas as economias organizadas do mundo, com todos os espasmos de melhora cíclica que tivemos, mas os retrocessos acabam esterilizando parte importante, como está acontecendo agora, o Brasil tem a pior distribuição de renda do mundo. Vou dar um exemplo para vocês que parece mentira, e eu peço que todo mundo cheque no Google, né, para ver se eu não estou exagerando. 6 pessoas, quem puder, por favor, transforme isso no meme. 6 pessoas. 6 pessoas, não é 600, nem é 6 mil. 6 pessoas no Brasil têm a fortuna equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ouviram? 6 pessoas têm fortuna que, somada, é equivalente à renda das 100 milhões de pessoas que constituem metade da população do Brasil. Sabe onde é que tem isso no mundo? Em canto nenhum. Mogadishu, né, onde as conflagrações tribais africanas, no fundo do velho Congo, nada existe parecido com essa selvageria que nós, em pleno século XXI, estamos agudizando, estamos piorando. E isso, então, nos traz a contradição do diagnóstico. Mas isso é a queda, tem o coice. O modelo, ao produzir essa contradição, que já exigiria uma adaptação estratégica, lá para trás, o modelo morre. Ele morre de morte morrida e de morte matada. E aqui não dá para discutir isso, porque é morte em cima de morte. Morreu de morte morrida por quê? Lembra que ele dependia de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato? Orgânica, vitalmente? Pois bem,
essa realidade sumiu do planeta. Não existe mais. O dinheiro eletrolizou-se, virou smart money, em tradução literal é dinheiro esperto, que basicamente é o seguinte: no momento que nós estamos conversando, em Wall Street, um bequinho de um bairro lá de Nova York, ou Manhattan, tem um grupo de garotos, mais ou menos da idade de vocês, 20 e poucos anos, sentado atrás de uma tela de cristal líquido, arbitrando ganhos especulativos de prazo curtíssimo, worldwide, ou seja, mundo afora. Pisca ali uma luzinha dizendo que o Brasil abriu com o título de uma operação compromissada do Banco Central pagando 20% por 4 dias. Isso aqui não é mentira, está acontecendo criminosamente, de forma clandestina no nosso país. Aí ele pega e aperta lá, Shift, Ctrl Alt, Delete, não sei o que e tal, transfere 10 bilhões de dólares que entra no balanço de pagamento, mexe com a taxa de câmbio do país, e amanhã tem uma notícia de que o Michel Temer não vai dar conta de passar a reforma da Previdência. Opa, acendeu a luzinha ali, incrementou o risco. Shift, Alt, Delete de volta, tira 10 bilhões, o câmbio oscila, desmonta os planos de negócio, arrebenta com a política monetária, com a política fiscal do país. Ou seja, 100% dos países que montaram suas matrizes de desenvolvimento, premissionalmente dependentes de fluxos internacionais de capital, quebraram. E o Brasil quebrou espetacularmente no ano 80. Porém, tem a morte matada. Essa é a matada, tem a morte morrida. Lembra que o modelo dependia de um ciclo de substituição de importações? Essa substituição de importações era possível porque as tecnologias no passado não tinham tanta e tão grave centralidade como assumiram os nossos modos modernos de consumo, e muito menos se sucediam com tanta frenética e velocidade. Quando o Juscelino trouxe a primeira linha de montagem de automóvel, da linha de automóveis do Brasil, ele trouxe uma linha usada da Volkswagen alemã. Essa linha de montagem foi trazida da Alemanha e, para pacificar a confusão de 32, assentada em São Paulo. E lá, essa linha de montagem, uma vez pronta, produziu um Fusca que era rigorosamente o mesmo Fusca que estava saindo da linha de montagem nova em Berlim ou em Munique. Era igual mesmo, o mesmo Fusca. Portanto, a necessidade, o prazer de ter o que ele tem era mais ou menos equivalente para o Brasil, que saiu 10, 12, 15 anos atrasado, replicando a linha de montagem. Porém, a nova linha de montagem que a Volkswagen montou lá, introduziu um negócio que a gente não quis estudar, que é, pelo impacto tecnológico, um negócio chamado ganho de produtividade. Então o Fusca era igual, que a gente ia usando de carros equivalentes com eles, mas a nossa linha de montagem produzia um Fusca por dia. E a nova linha de montagem produzia 5 por dia. De maneira que os custos fixos do nosso aqui faziam com que o preço de um carro tivesse que pagar, vamos dizer, o salário diário de todo mundo. E 5 Fuscas saíram para pagar o salário diário de todo mundo. Portanto, a produtividade começou a impactar. Isso lá atrás. Imagina hoje você, o que está acontecendo na informática, o que está acontecendo nas telecomunicações, na informação, no celular, no smartphone, né, na química fina, nos novos materiais, nos supercondutores, na nanotecnologia, na robótica, na mecatrônica. É assim, ó. A tecnologia está mudando com uma freneticidade que capacidade de processamento de um chip quadruplica em um ano. E ninguém de nós está disponível, nem que seja irreflexivamente, a aceitar trabalhar com uma coisa atrasada. A gente quer, né? Eu, por exemplo, quando fui morar na América, para ilustrar aqui, eu sou um gatão da meia idade, eu fiz 60 anos anteontem. Pelo menos assim eu me sinto, né? Pois bem, eu fui morar na América depois de ser ex-deputado 2 vezes, ex-prefeito, ex-governador e ministro da Fazenda. E fui morar na América, aceitei um convite da Universidade de Harvard, da Law School, para trabalhar lá como visiting scholar. Quando eu cheguei lá, tinham acabado de lançar um computador 486. Aí o meu irmão falou assim, não compra o 486 não, que está dando um problema. Aí eu comprei um 386. E aí me disseram que tinha inventado recentemente um negócio que estava se popularizando, que chamava internet. Isso era 1995. 95. Aí eu disse, maravilhoso, internet. Aí ligava no cabo do telefone, fazia uma descagem da América Online, aí ele começava a negociar e fazer umas rodinhas. E tal. Aí de cada 10 tentativas, 7, caía 3, dava certo. Aí pá, aí 3. Aí dizia, mãe, olha que maravilha. Em menos de 10 minutos eu estou lendo a primeira página do Jornal do Brasil, Natal da internet.
Hoje, se eu não baixar um filme 4K em 10 minutos, eu fico muito irritado. A minha internet Wi-Fi em casa tem que me entregar 200 megas, senão não serve para mim. Não é assim? Você vai chegar lá, tenha paciência. Antes de ônibus, vai na refeição, vai tomar cachaça, depois você vai tomar o risco, andar de avião, andar de avião. Vai por mim, dá certo. Se a gente estudar, dá certo. Pois bem, então o modelo morreu. Por que morreu? Mudou o modelo de financiamento, e o modelo morreu porque a centralidade do domínio tecnológico estabeleceu uma assimetria competitiva que o modelo simplesmente não resistiu. Aí começa a tragédia contemporânea brasileira pelo ângulo político. Dada a emergência da redemocratização, porque isso aconteceu no regime militar, nós não douramos a pílula. Nós não quisemos conversar com ninguém. Os militares, houve uma crise internacional. F, pontinhos. Né? Todo mundo entendeu? E eu não precisei falar, né? Ferre-se, né? Devolva a democracia que a gente resolve. E aí, resultado, deformamos um pouco a elite política do país com uma ideia que se demite do debate sobre economia, modelo econômico, que é o centro do debate, para um temário estritamente institucional. Óbvio, por quê? Porque se a gente fosse discutir economia política, qual é a resposta que a sociedade brasileira vai dar ao lado do velho modelo, nós íamos discutir modelo de Estado, relação de Estado com a economia, privatização, não privatização, estatização, não estatização, enfim, tudo que é dissenso, que separa ou define que é de esquerda, de esquerda, de direita, de centro-direita ou de ultradireita. E nós precisávamos ter um consenso. E o consenso só podia ser no temário institucional. Então estava Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, que são conservadores, respeitabilíssimos, e estava Miguel Arraes, João Amazonas, do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista, Leonel Brizola e tal, todo mundo junto pelo temário da redemocratização do país. Então, não tratamos do assunto modelo de desenvolvimento econômico. Ganhamos a parada. E esse aqui é outro momento que eu gosto de lembrar para a juventude brasileira, que está sendo empurrada para a despolitização, para o refúgio individualista, das relações assépticas da internet, do Facebook, do Instagram, eu tenho todos, né? Eu tenho todos também, mas eu vou para a rua. Então a gente tem que se tocar, a gente tem que conversar, tem que sentir cheiro das coisas para poder compreender a realidade. Esse negócio de ficar atrás do computador se protegendo da violência, até é compreensível, mas não é bom. A gente tem que tomar a rua de quem está ocupando a rua. Pois bem, restauramos a democracia. E isso é que eu quero dizer. Quando nossa geração, né, organizou-se, nós tínhamos inimigos poderosíssimos. Muitos de nós morreram, outros tantos foram torturados, outros perderam a nacionalidade, foram exilados. E ainda assim, gente querida, nós ganhamos todas. Nós acreditamos no milagre da política, nós acreditamos na força da democracia, não é porque os livros dizem que isto é bom, não é porque a experiência humana, não é, a ensina que isto é bom. Nós ganhamos todas, e isso é muito felicitante. Isto é muito realizador para uma geração. Nós ganhamos todas, nós não perdemos nenhuma. Foi uma coisa impressionante. Anistia para gerar registro, ganhamos. Eleição direta, tudo, ganhamos tudo. Eleição, quer dizer, constituintes, livre, soberano, democrático, ganhamos todos. Ok. Porém, o problema era que o modelo tinha morrido de morte matada, e o problema não era propriamente a redemocratização. Aí começam as tragédias à brasileira. Elegemos para redemocratizar o país o Tancredo Neves. Homem que tinha sido ministro do Getúlio, que tinha sido ministro do Jango, que tinha sido primeiro-ministro, que era limpo, que era grande, que era estadista, que sabia o que estava acontecendo com o país, tinha sido protagonista do velho modelo, tinha visto o velho modelo sucumbir, sabia o que tinha que ser feito e montou uma estrutura delicada e hábil para desenhar a transação hábil da elite brasileira. Se o Sarney e os militares iam engolir, aí corremos todo em proteção do Sarney. Nós tínhamos que segurar as pontas, mas o Sarney não é o jeito. O fundador da democracia protege o homem, segura se não cai e tal. Que hora nós vamos discutir projeto? Cala a boca, não vai discutir projeto, tem que segurar as pontas do Sarney. Lá adiamos o assunto
para depois. Tivemos eleições e o modelo morto é implacável. Ele começa a mostrar os sintomas da morte. E agora os sintomas começam a ser mais generalizadamente perceptíveis. Como? Instala-se um processo de superinflação sem precedente na história do planeta, do nosso país. E aí, de novo, toda a inteligência do país deixa para lá o debate estrutural sobre modelo e todo mundo passa a discutir inflação. Que é uma coisa que tinha que ser discutida, mas mal comparando, é como se fosse, eu repetindo, uma febre produzida por uma grave infecção. Todo mundo sabe que febre em si não é doença. A febre é um sinal que o corpo manda para a nossa inteligência de que há uma infecção grave. É evidente que você tem que atenuar a febre, tem que tratá-la, senão dá convulsão, mas o problema mesmo é a infecção, que às vezes é caso cirúrgico, às vezes é caso de antibiótico, endovenoso, às vezes é caso de antibiótico oral, sabe lá o médico que vai dizer. E aí no Brasil, mal comparando, nós tivemos essas febres gigantes, e aí vem um outro mineiro que teve coragem de encerrar a negociata que a inflação era no Brasil. Porque no mundo inteiro e nos manuais, a inflação é a doença da moeda. Moeda a gente conhece muito bem como termo de troca. Me dá um chiclete, eu te dou R$1. Mas moeda é reserva de valor. Quando eu possuo patrimônio, eu tenho que estimar isso num valor universalmente líquido, e isto é o papel de reserva de valor da moeda. Se a inflação é uma doença da moeda, e a moeda é reserva de valor, logo contra essa doença se estabelecem consensos ou rupturas na história da humanidade. Só entre nós brasileiros, a inflação tomou uma vida de 20 anos, 25 anos. Por quê? Porque entre nós, os ricos, sabe aquele oligarca rural, escravista, ele agora é urbano, rentista, mas tem o mesmo desapreço pela questão popular, pela questão nacional, pela questão do trabalho, e vive se aprofitando, parasitando o Estado. Pois bem, eles montaram, subornando o poder político, um esquema em que a inflação era uma doença da moeda para o povão, para o povo trabalhador, para a classe média que não tinha excedente financeiro, e pelas indexações, correção monetária, títulos, overnight, etc., palavrão que a gente nem sequer às vezes entende, o nome agora é swap cambial, operação compromissada, tudo coisa que eles têm coragem de falar no salão. Eu fiz hoje uma operação compromissada no valor de 50 bilhões de reais. É que nem vagabundo lá no Morro do Rio de Janeiro diz assim: rapaz, hoje eu fiz um assalto no banco, tirei 50 milhões de lá, matei uns 3 e tal. É a mesma coisa, só que esse não dá para a Polícia Federal gravar, né, e o outro dá. Se gravar, então, os caras estavam falando: não, era só swap cambial, não era nada disso, não. Operação compromissada, o Banco Central, isso não tem nada disso. Não, morreu com, sei lá, a mortalidade infantil, uma coisa besta, não tem nada a ver com a outra. Pois bem, naquela data, o que acontece, né, é que nós, então, tivemos um problema e que o Itamar tem coragem de romper esse pacto de exploração do trabalhador e da produção brasileira, que servava os ricos, e faz o real. Eu já era ministro da Fazenda, ajudei o Itamar a fazer o Plano Real. O Itamar foi objeto da mais vil campanha de difamação que eu já assisti na minha já longa vida pública, produzida pela plutocracia de São Paulo, liderada pelo Fernando Henrique Cardoso, que se tratou a agência de publicidade, porque essa turma não perdoará o Itamar por isso, né, pela essa coragem audaciosa de romper a negociata inflacionária, que eles substituíram pela negociata do juro, que na prática é a mesma coisa. Então, quando nós debelamos a inflação, nós produzimos o quê? Para entender o problema de hoje. Nós produzimos um ganho de renda relativa para a população. Porque se, como eu tento descrever, a inflação no Brasil é um mecanismo de transferência de renda para os mais ricos, na hora que eu, por um truque bem intencionado, eu acabo essa inflação, esta renda que era transferida fica na mão do povo, pela prestação do recado elétrico sem mudar, sem correção, pelo salário que não perde valor durante um mês, como perdia. Então a população imediatamente, ou seja, em 24 horas de lançado o plano, aumenta a renda. E a população, justamente desconfiada de que é um truque para ganhar a eleição, e o Lula estava dizendo isso, inclusive, o Brizola dizendo isso na data, vocês não entenderam o real no momento, o que acontece? O povo vai imediatamente ao consumo. E a produção, naturalmente, não acompanha com a mesma velocidade. A produção depende
de investimentos que vão ser amadurecidos, abrir uma fábrica nova, ampliar a capacidade de oferta das coisas, vai demorar 1 ano, 2 anos. E aí o que acontece? Como o problema era de modelo, e a gente cesse, a renda explode, e a população explode o consumo, nós caminhamos para o atalho da importação. Então começamos a importar para a população saciar sua vontade de consumo, e isso gera um momento de popularidade vasta, generosa, uma gratidão despolitizada do povão pelo governante do dia, que parece ter lhe dado a chave do paraíso. Não percebe que é mentira, o debate é completamente interditado, porque agora a estrutura de mídia também começa a entrar na luta moderna para proteger esses interesses rentistas poderosos, e aí resumiu, os políticos não leem, não gostam de estudar, não querem debater o assunto, capítulo, né, do velho institucionalismo que nos obrigou a tornar rasa a nossa discussão política. Resultado prático, o doente para a febre e o Fernando Henrique leva o doente para o samba. Vai passear com o moribundo na farra, né? Vai beber na savassi, né? Com o moribundo, né? E não resolve a parada do modelo. Resultado prático, quebra o Brasil. Como é que quebra um país que é uma instituição permanente? Porque uma empresa quebra, fecha. Um país sendo uma instituição permanente, ele não fecha. Como é que quebra o país? Quebra na desvalorização do poder de comparação entre a nossa moeda e a moeda de curso internacional, que é o dólar. Eita, que a coisa ficou complicada. Ficou não. Isso aqui é muito simples de entender e vocês precisam dominar isso para ajudar o nosso povo a compreender, porque isto é um ponto. O que é que nós descobrimos com o plano real? Congelamento de preço, tabelamento não funciona. Mas nós descobrimos que nas economias modernas existe um preço relativo que influencia central e instantaneamente quase todos os outros preços da economia, que é o preço do dólar em real. Como é que funciona? Muito simples de entender, vou repetir. A gente não compra dólar, mas a gente come pão. E domingo, se calhar, uma pizza. Já ouviu, né, doutor? Vai repetindo. Vai repetindo, porque nós precisamos ajudar o povo a entender. Então a gente não compra dólar, mas come pão e pizza. E o Brasil não produz trigo com suficiência para o pão e trigo. Então nós temos que comprar trigo de fora, e a moeda de curso internacional única é o dólar. Então, se eu precisava de $1 para comprar, de R$1 para comprar $1 de trigo, e de repente eu preciso de $2,30, como aconteceu com o Fernando Henrique, para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do trigo sobe, o preço do pão e da pizza sobe. Então eu não compro dólar, o povo não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou a genial, extraordinária política. Eu fico pensando quem é o gênio que nós deveríamos premiar com o Nobel de exportar petróleo bruto barato e importar 60% do óleo diesel que nós queimamos nos nossos ônibus. 60% da gasolina que nós queimamos nos nossos carros. Então, repare bem, a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O preço do ônibus é imediata a função do óleo diesel. E o óleo diesel agora, crescentemente no Brasil, é dólar. Então, se o dólar encarece em real, o preço do diesel encarece, o preço da passagem de ônibus vai encarecer. A gente não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil adotou a extraordinária e genial política de prostração ao neoliberalismo, que nos foi vendido como ciência boa, sendo ideologia fraca e ruim. Nós resolvemos abrir mão de uma política industrial de comércio exterior. Gol, lindo gol. 80% dos remédios que nós consumimos são importados. Resultado, a gente não compra dólar, mas precisa tomar um Tilenol. Precisa tomar um Engolf, moderadamente. Né? Sábado. Né? E resultado, se a gente está de R$1 para comprar $1 de Engolf ou de Tilenol, agora precisa de R$2,30 para comprar $1 de Tilenol, o Tilenol sobe. O celular não é dólar, mas é todo importado. 80% do valor do carro no Brasil são importados, é montado em Betim, mas 80% do valor, o coração econômico dentro do carro, a mecatrônica, a informática embarcada ali, os sensores, etc., tudo importado. Dá 80%. Então eu não compro dólar, mas eu ando de carro. E se o dólar sobe, o carro sobe. Percebe? E tudo mais. Um dentista, consulta e tal. Aí todo mundo, peraí, os pozinhos, as brocas, os anestésicos do dentista, tudo importado. De maneira que ele precisa repassar para o cliente dele ao corredor referido a dólar, senão ele não repõe os estoques dos insumos com que ele trabalha. Então, resultado prático, o país desvaloriza a taxa de câmbio, ou seja, desvaloriza o real,
E na hora que desvaloriza, o que é que acontece na prática? Eu podia comprar com $100, R$100 de coisas, e eu passo agora a comprar com R$100, $50 de coisas. Resultado, eu empobreço pela metade assim, ó, do dia para a noite. Aconteceu com o Fernando Henrique e dá passagem ao Lula para ganhar isso. Então, um ciclo de consumo absolutamente insustentável, porque a erosão do processo produtivo está fazendo um hiato grande entre demanda do que nós queremos e a nossa incapacidade de empreender para produzir esses produtos. E aí quebra o país, valoriza o campo. Olha a sorte do Brasil como anda. Nesta data, quando se desvaloriza o câmbio em 99, um partido chamado PT, meus companheiros, resolve criar um movimento fora FHC. E o presidente do partido, na época, resolve assinar um pedido de impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso. E assina, e leva o pedido de impeachment e entrega na mão do então presidente da Câmara, braço direito do Fernando Henrique, Michel Temer. Vocês acreditam? Isso é Brasil. Eu digo, Lula, meu irmão, que eu sou muito amigo, Lula, meu irmão, não faça isso. Escrever artigos, remédio para governo ruim não é impeachment. Na hora que um de nós for para o poder, esses caras vão fazer a diferença que eles vão nos derrubar, porque eles têm dinheiro, eles têm poder econômico, a mídia, e nós não temos, nós estamos legitimando, você conversa, já vai com tua saudade do tucanismo e tal, tá bom. Isso tudo está escrito, não gosto de ser profeta de obra vista, não. Está tudo escrito e não é por profecia, porque era óbvio. Resultado, quando o Lula toma posse, vejam bem, a taxa de câmbio estava por um componente especulativo, e porque o Fernando Henrique quebrou o Brasil espetacularmente 3 vezes, a taxa de câmbio estava, no dia que o Lula tomou posse, eu era ministro da Integração Nacional dele, naquele mesmo dia, 1º de janeiro de 2003, a taxa de câmbio estava, o que seria o valor equivalente hoje, a R$ 9,20. E quando ele entrega para Dilma, 8 anos depois, a taxa de câmbio estava em R$ 1,75. Quando o dólar aumenta, a gente perde o poder de compra. Quando o dólar diminui de 9,20 para 1,75, o que acontece? O inverso. Fica mais barato você sair de Belo Horizonte para Miami do que ir para Fortaleza. Quanto é muito mais óbvio que Fortaleza é melhor do que Miami. Não é? O segundo turista lá no Ceará é mineiro. E não tem um voo direto. Vai todo mundo para o Brasil, que eu vou fazer daqui a pouco. O Vicente está dando tempo aí. Vou sair daqui para o aeroporto do de Jatão, sabe como é, né? Jatão da Gol, Jatão da Câmara, Jatão da Azul. Né? Não tem problema nenhum. Tá vendo? Eu tenho um jatinho, vai ter a etapa do jatinho, tá vendo? Vai andando no ônibus aí que você chega lá. Ela se queixou de mim aqui, tá? Jamais faria isso. É só brincadeira para ajudar a paradinha, porque está pesado o assunto. Então vamos lá. Então com o Lula, deu-se de novo o mesmo fenômeno. Só que muito mais bem intencionado, muito menos malicioso. O Lula não tinha capacidade de calcular maliciosamente como o Fernando Henrique calculou. O Fernando Henrique fez de propósito. Sabia, porque nós tínhamos ajudado a fazer o real, e ele tinha participado das discussões todas. Ele sabia que o doente não podia ir para fora. Tinha que ser feito um novo desenho, um novo projeto nacional de desenvolvimento. E ele resolveu surfar na popularidade fácil, que esses ciclos de consumo populista dão de sensação de prazer da população. Justo, porque a nossa população vive com um consumo deprimido do básico. Quanto mais da possibilidade de acessar seres duráveis, torno de micro-ondas, geladeira, uma motocicleta. Eu respeito com o meu coração tudo isso. A questão básica é que isso tem que ser sustentável. E o Brasil não cuidou de desenhar um modelo estratégico de desenvolvimento. E aquele problema, então, de expansão do consumo, porque o câmbio sai de 9,20 para 1,75, apresenta um buraco crescente, monstruoso, agora estrutural, na conta do Brasil com o estrangeiro. Por quê? Porque todo o nosso moderno modo de consumo se refere a um padrão, como eu já descrevi, que é muito sensível aos importados. Toda a eletrônica, toda a química fina, novos materiais, tudo é importado. E aí eu vou quebrar. Por que não quebramos na circunstância do Lula? Porque, exoticamente, a China estava bombando e a China tem uma complementariedade econômica orgânica, umbilical com o Brasil. Ela compra os nossos produtos por razões sensíveis, estratégicas, de segurança alimentar. Então, veja bem, vamos resumir. Quando o Lula entregou o poder para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro tirado aqui de Minas Gerais por $190.
Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. E assim tudo. Resultado, com o Lula, porque o câmbio desceu e porque as commodities subiram de preço gigantesca, a sociedade brasileira sentiu uma expansão de poder de consumo gigantesca. Mas praticamente nada foi feito em matéria de resolver o problema do modelo nacional de desenvolvimento. E nós que tínhamos 30% da riqueza extraída da indústria, chegamos a 8%, como eu já falei para vocês. E estamos importando tudo que precisamos. E com a Dilma desfinanciada o preço das commodities, nós quebramos de novo. O que é quebrar? Como nós já conversamos, é desvalorizar a moeda em relação ao termo de troca internacional. Então a Dilma recebe a taxa de câmbio a 1,75 e no dia seguinte que ganha a reeleição, passa a taxa de câmbio para 4 por 1, ou seja, a população sentiu perder metade da capacidade de consumo do dia para a noite. E ela ainda, para completar, fez um tarifaço de energia elétrica, que são tarifas públicas sensíveis à taxa de câmbio, porque o Fernando Henrique também nos ligou essa molecagem, que é para privatizar, interessando aos estrangeiros, como aconteceu agora com as 3 hidrelétricas da CEMIG. E eu não sei como é que Minas engole uma dessas, francamente, não sei. Não sei como é que Minas engole uma dessas. Mas eu acho que vamos desligar mais na frente, né? Eu estou confiando que nós estamos só adiando a raiva. Mas repare o que acontece. Na hora que você privatiza, para privatizar, dando aos estrangeiros, o Fernando Henrique introduziu tarifas que são vinculadas à taxa de câmbio. Fernando Henrique, molecamente, canalhamente, dolarizou as tarifas públicas brasileiras. Quem quiser saber o que eu estou falando, compare a tarifa de telefone que você paga para Oi, para TIM, para Claro, para Vivo aqui, com a tarifa de telefone celular de qualquer lugar do planeta. Compare quanto é o quilowatt-hora da matriz energética mais limpa e mais barata do mundo. Como é que eles estão fazendo agora uma delas mais caras do mundo. Com matriz hidráulica, praticamente como essas aqui, já estavam todas amortizadas e não se passou para o consumidor, senão bandeira vermelha, tipo 2, para aumentar a conta na hora que já está tudo amortizado. Então, esse é o saco que está se fazendo contra o Brasil. E isso explica. Então, o que acontece? A Dilma se constitui na opinião pública, apresenta-se o pedido de impeachment, e desta feita o Lula e o PT tinham cometido a suprema inteligência política de botar o Michel Temer na linha de sucessão e de entregar furnas para Eduardo Cunha roubar e comprar os deputados e ficar a linha de sucessão com a capacidade de processar o impeachment. Por que eu estou denunciando isso? Eu estou denunciando isso porque não é possível que eles façam a mesma coisa. O Brasil não aguenta mais. Eu estava lá, eu ajudo desde 89, ninguém me confunda, eu não estou indo para o outro lado, não irei para o outro lado, mas o Brasil precisa mudar. Obrigado pela sua atenção. Conforme combinado, o Ciro agora vai responder algumas perguntas que vocês vão fazer para a inscrição da Sabrina. Ocorre o seguinte, o Ciro ele tem um voo daqui a pouco, então ele vai responder meia hora de perguntas. Então, não sei se vai ter que responder todas as perguntas. Então, podem fazer a Sabrina, seu nome? Sim, as perguntas, por gentileza, serem bem rápidas. E aproveitando uma questão, o evento foi realizado aqui na congregação porque o nosso auditório máximo está em reforma e infelizmente não pôde ser lá. Bom, obrigada. Gostaria de dar as boas-vindas ao Ciro Gomes, aqui na mesa desta casa. Gostaria de perguntar ao Ciro, porque sabendo que em 2016, só em juros da dívida pública, o Brasil pagou 406 milhões. E a dívida hoje está chegando a mais de 3 trilhões, 4 trilhões. Então, bem preocupante. O que o senhor propõe para que a gente possa resolver isso? E, principalmente, a questão da dívida interna também. Muito obrigada. Essa dívida que você mencionou é interna. Hoje, o Brasil, do ponto de vista de contas externas, está até com uma certa ineficiência.
nós temos em reservas cambiais 2 vezes o que temos de dívida externa. Portanto, liquidamente, no estrangeiro nós não temos problema. O problema é interno. O Brasil está com 4 trilhões, se aproximando de 4 trilhões de reais de dívida interna. Com contexto de tapioca. Isso. Vai vendo, espalhando, vai ajudando o povo a entender. Né? Porque trilhão é uma coisa que a gente não está acostumado a ouvir. E o grave de dívida pública, você tem que se preocupar com estoque e com fluxo. Dívida pública na literatura e no jargão da imprensa compara-se com o PIB. Mas não é o PIB que paga a dívida pública. A dívida pública quem paga é tesouro. Por que universalmente se compara a dívida pública com o PIB? Porque a dívida pública, sob o ponto de vista de estoque, ela não precisa ser paga em tese. O que ela é? Ela é uma hospedaria para a poupança de longo prazo da sociedade nacional, que hospeda em títulos de longo prazo, que por definição são mundialmente, na literatura, a característica da dívida pública por definição. De novo, violentando todas as práticas e toda a literatura, no Brasil há uma fraude grosseira nisso. Desses 4 trilhões, eu descobri isso recentemente, eles estão na tal história de operação compromissada do Banco Central, eles estão girando 1 trilhão 184 bilhões de reais, que equivale a 26% dessa dívida, em 4 dias de investimento. O que na minha mente eles estão preparando é uma intervenção para desestabilizar o quadro eleitoral do ano que vem. Eu estou supondo, na nota que eu estou dizendo, que eles vão, se alguém da oposição a esse quadro, né, se insinuar como possível vitorioso e não fizer uma carta aos brasileiros se comprometendo em manter o status quo como está, eles vão fazer um ataque especulativo contra o real e vão introduzir insegurança jurídica e econômica na iminência do processo eleitoral. Isso é um filme que eu já vi e acredito que eles estão armando isso novamente. Então, porque aí, mas você tem como resolver. Aí a questão é fluxo. O fluxo no Brasil está sendo atacado pelo corte de despesa em 21% do orçamento. Prestem bem atenção vocês que estão estudando as questões do Estado. Supõe o orçamento, que é o que define claramente, sem interdição ideológica, paixão ou preconceito, o orçamento é que define o tamanho do Estado e sua presença. Então nós temos uma pizza em que a despesa A leva 50% do orçamento, a despesa B leva 29% do orçamento e a despesa C, a D, E, F, G, H, I, J, W, M, Y, J, leva 21% do orçamento. Então nós vamos ajustar a conta, porque nós estamos com um déficit primário, ou seja, entre o que o Brasil está arrecadando nos últimos 12 meses e o que o Brasil gastou nos últimos 12 meses, excetuado 482 bilhões de reais de parcela vencida da dívida, nós estamos com um buraco no fluxo de 179 bilhões de reais. E o golpe está sinalizando que vai querer resolver isso comprimindo as despesas. Então, atenção, Universidade Federal de Minas Gerais, o seu custeio do ano que vem não será honrado. Simples assim. Esqueça o investimento e o custeio não será honrado. Só estão alçados algo ao redor de 66% do custeio mínimo nominal, sem atualização de coisa nenhuma. Assim haverá problema no SUS, etc. Então vamos fazer o ajuste pela despesa, aceitando a premissa deles. Como é que a gente começa? Despesa A leva 50, despesa B leva 29 e todas as outras do C ao W levam 21. Começa por onde? Se for o corte de despesa do caminho, é evidente que é 50. Pois bem, 50% do orçamento brasileiro é juros, uma banca enrolagem. Como é que resolve o fluxo? Tem que trazer a taxa de juros para algo ao redor da inflação futura. A inflação futura hoje está oscilando porque o governo está abusando em petróleo, gás, gasolina, etc. O governo está puxando nos preços livres, não administrados. A inflação brasileira está sendo deflacionada. Mas vamos aceitar a média? A inflação projetada para 12 meses é 2,56. Mesmo reduzindo a taxa de juros, ela está em 7,5 hoje. Então você pode reduzir essa taxa de juros 3, 4, 5 pontos amanhã, sem efeito inflacionário nenhum. Por quê? Porque o mundo está com inflação negativa, com juros negativos, e os indicadores de preços livres sobre os quais a taxa de juros tem efeito estão deflacionados.
por uma profunda depressão econômica, etc, etc, etc. Desemprego, medo do futuro, informalidade na economia, enfim, está aí a depressão econômica campeando no país. Depois a despesa 29, a B, é Previdência Social. Só que na Previdência Social você tem a seguinte questão. Primeiro, é irretroativa qualquer norma que fira direitos adquiridos pelo ditado da Constituição brasileira. Isso é cláusula pétrea. E aí quem julga isso? 2% dos beneficiários da Previdência que levam 26% dos benefícios dela. A saber, políticos, magistrados, procuradores e sua banda. Eu, Ciro Gomes, aos 36 anos, pelas leis e morais do Brasil, implementei o direito a 3 pensões mensais vitalícias que me dariam hoje o equivalente a R$82 mil. Ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Estou dizendo isso agora só para ter moral, mas unhambá, porque eu nunca aceitei receber esta imoralidade. Mas ela é canteiro, e ninguém vai mexer porque é irretroativo, e quem julga essa irretroatividade são os suas excelências, os magistrados. Que inclusive se atribuíram direitos inexplicáveis, tipo auxílio moradia para quem mora na cidade e tem o seu próprio imóvel dele reside. Imunes ao imposto como se fosse imune aos seus salários, considerando irredutibilidade de vencimento. Isso é outro debate. E aí a tal PEC 55, que congela por 20 anos e resolve coisa que o mundo não consegue fazer. O grande tormento europeu, grego, irlandês, espanhol, italiano, grande tensão entre a velha França e a Alemanha, o drama dos vestigênios americanos. Essa gente é tão imbecil que não dá um telefonema para o temeroso para dizer como é que você resolveu esse negócio de déficit. Faz uma lei. Riam. Isso é uma piada, muito engraçada. Pois é, nós então resolvemos uma contradição secular da humanidade, que é como acomodar em sociedades envelhecidas, né, em processo de envelhecimento, as necessidades do welfare state desejado politicamente, com as crises fiscais que estão, especialmente na competição com o Oriente, inibindo a competitividade sistêmica do Ocidente. Então agora o Trump está discutindo taxa de câmbio com a América, está discutindo política industrial com os japoneses, etc, etc, porque, enfim, estão empobrecendo. E nós aqui resolvemos. Como? Dá um golpe de Estado e faz uma lei. Faz uma lei. Está proibido gastar com educação, saúde, segurança e infraestrutura por 20 anos. Só que isso congela 21% do orçamento. Não congela os 29% e os 50%. Portanto, é uma mentira grosseira. Pura e simples, que vai só gerar essas loucuras que nós vamos começar a assistir de descontinuidade de serviços essenciais de segurança pública, de saúde pública, de educação e de infraestrutura do país. Como se pudesse faltar energia num país qualquer coisa que seja o efeito fiscal disso. Então, consertar o fluxo é isso. E consertar o fluxo também tem a ver com botar no debate brasileiro só caricaturas do que é a regressividade do sistema de tributos do país. O Brasil tem o sistema tributário mais regressivo do planeta. Então, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista moral, esse é um debate muito razoável da gente ganhar. Politicamente, nós precisamos que muita gente multiplique a metodologia, porque, repare, 2 países do mundo não cobram tributo sobre lucros e dividendos de empresas, inclusive bancos, o Brasil e a Letônia. A Letônia, isso é só a gente que quer perguntar, né? Mas você quer responder a sua pergunta. A Letônia, sendo gente querida, não parece ser modelo para nós. E o Brasil cobra, Minas Gerais, picando o salário dos funcionários, cobra 4% de imposto sobre herança. Na República Bolivariana do camarada Donald Trump, né, cobra os 40%. Na Europa é 37% e 47%. No Brasil, só o Ceará cobra 8%, que é o limite da Constituição. Não, por acaso, é o estado mais líquido do Brasil, não se fala lá em atraso de funcionário, em picar salário, 10% da paga, etc, etc, porque é um modelo que eu estou tentando, modelo de gestão. Então, consertar o fluxo por esses 2 caminhos, atenuar a despesa corrente com juros e implementar a receita, introduzindo progressividade no modelo tributário, você vira o jogo. E aí a questão do histórico vai para o padrão internacional. Eu vou tentar, tá bom, você se livra das perguntas em bloco. Nós vamos fazer em blocos de 3 pessoas e vamos deixar o pessoal que está em cima responder primeiro. Não dá.
Quem é primeiro é o Gabriel. Não. Você estava falando aí a respeito de dívida pública. Eu queria saber quais são as suas ideias e propostas a respeito de auditoria da dívida. Se é necessário, se tem que ser feito e como que faz? É necessário, está previsto na Constituição brasileira e é meu compromisso executá-lo. Como é que se faz? Primeiro, antes das palmas, porque não é com valentia que a gente vai resolver esses problemas, né? É assim, primeiro a gente anuncia que estão garantidos os contratos. Por quê? Porque a dívida pública corresponde à poupança do conjunto da sociedade. Tem uma parte disso que é especulativo internacional, que eu chamo de carry trade. O que é carry trade? Não tem nenhum bastante em português, que é assim, eu tomo 1 milhão de yuans emprestado na China a juro negativo e empresto ao Brasil por 4 dias a juro de 20% ao ano. Então isso é carry trade, tá certo? Eu acredito que se um cara como eu estiver na iminência de ganhar, ou possivelmente ganhando, ou um cara parecido comigo, esse carry trade estará todo fora do país assistindo a conversa lá fora e o ataque especulativo já terá acontecido no processo eleitoral. O que é que fica? Fica a poupança da sociedade, o capital de giro das empresas, a caderneta de poupança das pessoas, o FGTS, que é a poupança compulsória do trabalhador, e não se pode brincar com isso. Então a gente faz auditoria anunciando ex ante que vai se garantir a cumprimento de todos os contratos, e se chama auditoria transparente, objetiva, com observadores internacionais, com a participação dos bancos, de maneira que se ponha luz e se calcule, porque tem muita mutreta nisso. Juros sobre juros, por exemplo, você já pagou a dívida e está lá contabilmente incidindo juros sobre juros, o que quer dizer dívida sem correspondência. Tá certo? Isto demonstrado, ficará tão evidente que nenhum contrato será desfeito, apenas as fraudes serão devidamente encaminhadas à polícia. Simples assim. E eu espero que não encontremos nenhum e que o país entenda que a dívida é toda legítima, toda normal e tal. Mas na mídia aparece como calote. Sem ter uma dúvida. Gabriel, vão dizer de mim que eu vou dar o calote. Já disseram da outra vez. Só que é o seguinte, deixa eu dizer para você o que é que eu fiz sobre a dívida do Ceará. Eu já fui ministro da Fazenda e já fui governador. Então, né? O que é que eu fiz como governador do Ceará? Eu tinha a arrecadação fiscal mais sólida do Estado do Brasil, como hoje ainda é, do Ceará, e eu tinha 37% de receita líquida livre para investimento. Hoje está em 11%, então não é crise. Né? O Ceará está investindo só 11% na sua receita líquida. Minas está com poupança negativa. Não pode investir nada a não ser os recursos vinculados. Mesma coisa Rio, mesma coisa Rio Grande do Sul, mesma coisa mais 20 estados do Brasil. O que é que eu fiz? Peguei os 37%, separei 3% todo mês, a corretora do Banco do Estado, e fui a mercado clandestinamente, ou seja, sem anunciar, nem tirar vantagem política eu podia, porque tinha um deságio importante nos títulos do Brasil todo, nos títulos públicos. Eu fui lá e comprei 100% da dívida do Estado. Sabe quem fez isso na história do Brasil? Ninguém, só eu. Calote, eu paguei toda, 100%. Ninguém fez isso. Pode seguir. Sim, vai ser agora de pacote. Então vai vocês agora, né? Que agora respondeu essa. É o Caio, pode perguntar. Depois o Pedro. E depois o... Então é Felipe o outro. A minha, na verdade, já foi contemplado. Você tem que perguntar se dá bilhão? Infelizmente, esse movimento dá trilhão. Todo mundo sabe o que é essa brincadeira aí? Eu peguei o menino, que eu não sabia quem era, na época, jornalista da vez, num debate, e eu estava muito irritado. Eu estava muito despolitizado, eu estava muito grosseiro, eu estava muito intolerante, e o menininho falava as coisas tudo com simplicidade, era tudo tão fácil. Aí eu me irritei e comecei a perguntar, tá bom, vamos lá, eu concordo com você, o que você quer fazer? Diminui os ministérios, fecha todo, economiza quanto? Aí ele ficou surpreso, porque ele achava que eu ia discordar dele. Eu estava discordando, mas eu fiz a forma mais danada que o velho pode fazer com o igual. Tá bom, ok, vamos cancelar todos, economiza quanto? Qualquer pessoa que for numa repartição vai ver que tem funcionário demais, estou de acordo, sou campeão de demissão, lá no Ceará, uns 8 mil para fora, na prefeitura, mais de 20 mil no estado, do jeito que ganha sem trabalhar, vamos tirar quantos? Quanto tira de funcionário no Brasil? Em que lugar?
Todo mundo sabe que só existe destilaria porque tem gente que toma cachaça, tem gente que toma água velha. Hoje em dia ninguém nem sabe que existe a possibilidade de ter um celular que faz fotografia, os caras pegam e vendem e eles geram por oferta uma demanda. Porque não tinha demanda, a oferta que gera o desejo. Hoje em dia, aí vai, puto, o cara me odiou, depois eu vim descobrir que o cara era jornalista da Veja, guru de um certo menininho desses babocas neoliberais. Aí eu odeio. Essa é a direita brasileira mesmo, que está meio sem expoente. A direita brasileira mesmo está meio sem expoente. Eu gosto, eu respeito, porque me acrescenta, me obriga a pensar, a estudar. Eu era um grande amigo do Roberto Campos, esse era o cara de direita, falava grego, sabia a etimologia das palavras, foi embaixador do Brasil dos Estados Unidos, respeitado. A gente chamava de Bomb Fields, a gente não concordava com nada, mas era um debate que eu ganhava muito. A ditadura do livro, na Lanterna de Coco, para mim é muito lisonjeira. Esse Olavo de Carvalho também é um cara que razoavelmente dá para discutir. Dá para discutir, mas essa mensagem aí, isso aí destrói neurônio. Sai de pé. Quem quiser ser de direita, seja competente. Aí é bom, pai. O senhor falou a respeito de uma falência generalizada do sistema brasileiro, mas o senhor não falou a respeito da sua opinião para reconstruir isso. Então, como é que seria a reconstrução, sobre a sua ótica, do seu ponto de vista, desse sistema econômico novo do Brasil? Pode fazer. A minha pergunta é uma que eu vi pouco discutida, né, nas questões das agendas, que na verdade, justamente por ser uma agenda nacionalista, eu queria perguntar sobre a agenda internacional, que é sobre a crise de refugiados. O Brasil tem recebido muitos CIVs aqui, e pela falta de programas para atender essas pessoas, a gente tem utilizado Bolsa Família, por isso. Não é legal, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, e sobre essa questão da crise de refugiados, o que você pretende fazer em relação a isso? Cuidado. Professora, eu queria perguntar, na realidade, mais uma questão prática dentro da universidade. No ano passado, com essa questão da PEC, a gente viveu um momento muito intenso de manifestações políticas por parte dos estudantes, das ocupações. Foi uma discussão ampla dentro da universidade. Eu sou servidora aqui da Casa Técnica Administrativa. Nossa categoria foi uma das primeiras no Brasil a entrar na greve contra a PEC em defesa das universidades. E apesar de toda a movimentação, nossas caminhadas pela rua, distribuindo panfletos, nós fomos inclusive nas estações de móvel aqui da cidade, tentar conscientizar as pessoas. A PEC passou de uma forma de atropelo em cima da população, em cima do favor. E por mais que a gente tenha vontade de atuar, de ir para a rua, a gente enfrenta um bloqueio midiático muito grande, uma conscientização baixa das pessoas, as pessoas não têm muita noção do que de fato está acontecendo. Isso eu digo assim, o povo mesmo, não só a elite que frequenta os ensinos superiores. E a partir disso, é muito difícil enxergar uma alternativa de ocupar efetivamente as ruas sem atrapalhar as pessoas que estão tentando ganhar o dia a dia delas. Como, por exemplo, a gente trabalhando aqui no centro, a gente vê diariamente manifestações diversas e as pessoas nem perguntam mais o que é que as pessoas estão falando. Reclamam assim, que eu não consigo chegar em casa porque o trânsito está uma porcaria. Então, assim, o que de fato a gente poderia fazer? Como ocupar efetivamente de uma maneira que conscientize, de uma maneira que agregue, porque a sensação é de não ter o que fazer. Você vai lutando, você tem que entrar na greve, você vê o que vai acontecer e você enfrenta, inclusive, resistência dentro da própria universidade do movimento que é para defendê-la. Então, assim, é muito complicado. Agora, a gente, como categoria de técnicos administrativos, está discutindo a greve. Eu participei muito ativamente da última, não sinto nem vontade de participar dessa, porque a gente não vê uma solução. Então, assim, é mais isso que eu gostaria de ponderar, porque falar ocupar as ruas, eu acho que todo mundo tem essa vontade, mas como de fato ocupar e ver uma resposta? Como sentir essa mesma sensação que essa geração teve de a gente venceu essa? A importância que eu dou a essa minha tentativa de animar o debate no meio universitário brasileiro é que é impressionante como 2/3 do caminho nesse ambiente estão andados. E aí você vê o seguinte, salta a primeira pergunta desse bloco, né?
qual é a solução? Percebeu que na minha dinâmica aqui eu pesei bastante no diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico é que é o original na minha pregação. Se você olhar as coisas do Brasil por esse ângulo que eu estou olhando, vai ficando meio que evidente. E aí eu me deram 30 minutos, então eu faço uma opção. Eu vou pesar no diagnóstico, vou inquietar todo mundo, e é fatal que alguém pergunte. Muito bem, falou da problemática e a solucionária. Né? Como dizia o Dada Maravilha, não existe essa palavra solucionária, não ponham isso nos seus ensaios de trabalho. O Dada Maravilha falava. Então repare bem. Agora existe já? Foi incorporado, né? Eu boto com aspas e tal. Vamos ver. Então, a solução da questão brasileira passa pela premissa ideológica de que o espontaneísmo individualista das forças do mercado não tem resposta para essa equação complexa como é. Façamos logo neste primeiro momento, antes que incompreensões odientas se levantem, a homenagem ao mercado. O mercado é uma ferramenta importante da inteligência humana. Ele já provou que tem utilidade extraordinária em certos ambientes e certas tarefas do desenvolvimento. Portanto, nós não temos no PDT, no trabalhismo, nenhum antagonismo infantil, do esquerdismo infantil, que era antes do comunismo, no dizer do Lenin, né? Contra, o Lenin não é o cantor nesse caso, é o Vladimir, né? Eu sou fã mais do cantor do que do outro, tal, mas, enfim. O mercado, entretanto, já do Adam Smith, que é o maior apologista do capitalismo, né, do laissez-faire, ele tem páginas importantes compreendendo, pedindo compreensão de que o mercado deixado ao laissez-faire não se sustenta, produz inequidade, produz concentração e produz instabilidade no futuro. Portanto, é preciso que haja regulação. E na hora que a gente passa pelo menos essa compreensão, a gente já começa a adivinhar que tem alguém fora do mercado a quem se tem que chamar para resolver a equação. Não por acaso eu cito o exemplo do New Deal, do exemplo da recuperação da Europa, do exemplo da recuperação do Japão, que eu estou indiciando já qual é o marco da economia política. Se não precisa ir tão longe, vamos contemporaneamente ao Oriente. O que aconteceu nos tigres asiáticos? O que acontece recentemente na Coreia do Sul? O que acontece recentemente na China? Por que lá estão bombando e experimentos de desenvolvimento muito recentes e nós outros cá estamos atolados, a Europa atolada, os Estados Unidos com uma crise agônica, nós com problemas tremendos de estratégia? É porque o marco da economia política deles é correto e o nosso está errado. E agora vamos ao prático. Então é preciso celebrar a economia mista, encerrar a mitologia de que o laissez-faire vai resolver o nosso problema, sanear o Estado e encarregá-lo de estabelecer uma parceria com o mercado, convocar a universidade para produzir o desenho objetivo de um projeto nacional de desenvolvimento. A virada pede 3 providências, cada qual a mais complexa, mas cada qual a mais óbvia. Primeiro, de tanto responder com juro alto a maluquice das rupturas cíclicas da taxa de câmbio, nós produzimos 2 coisas. A primeira, o colapso do endividamento das famílias e do setor privado brasileiro. Nesse momento, 40 milhões de brasileiros estão negativados no SPC. Nesse momento, 100% das empresas brasileiras de capital aberto não estão fazendo caixa suficiente para sequer honrar a fração vencida da sua dívida. E o mercado não vai resolver isso. E a tendência do mercado em quadros dessa natureza é se retrair. Se impor uma aversão a risco. E o governo é quem está sancionando isso, porque todo mundo está saindo do financiamento da economia privada e se hospedando nos títulos públicos. Por isso que a canalice de controlar o Estado é para isso, para que eles ganhem sem risco em títulos públicos de curtíssimo prazo, o que não estão ganhando, porque o risco incrementou profundamente na iniciativa privada. Então precisa desfazer isso, e nós temos que desfazer isso basicamente. Quer saber detalhes? Vou dar só para saber que eu estou estudando. O Brasil está com 380 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é excessivo, é muito caro, isso é um ativo tóxico, porque cada dólar desse lá fora corresponde a um título aqui. Ele está aplicado a 0 lá fora e está pagando por esse dólar que está lá fora 20% de juros aqui. Então é um ativo tóxico, não faz sentido. Então eu peço segregar 50 bilhões de dólares, criar um fundo soberano e criar uma linha de crédito para consolidação de passivos privados, mediante garantia real
e adesão do empresariado nacional brasileiro a um programa de reindustrialização e geração de emprego, com metas, objetivos, prazos, e a liberação do dinheiro será por tranches, conforme setor a setor se cumpram as tarefas aprazadas. Mas é uma linguagem de crédito, contra garantia real, com o RED, que é o seguro de oscilação cambial, feito por conta dele. Ainda assim, vale muito a pena para ele entrar num prazo longo, de juros muito mais barato do que ficar no estrangulamento de prazo muito curto do Itaú, do Bradesco, e juros absolutamente exorbitantes. Para o outro efeito dessa loucura é colapsar as finanças públicas. Já conversei ali com a companheira que falou sobre dívida. Então, as finanças públicas, nós temos que fazer uma solução para elas. Eu já dei as pistas aqui, mas a gente tinha que acrescentar o desenho de um modelo de capitalização público sob controle dos trabalhadores para a Previdência Social. É uma reforma fiscal lá no senso, porque é estúpida, vã, ineficiente, inconsequente, qualquer ideia de que é um capítulo que pode se tratar diferente do outro, reforma tributária e reforma previdenciária. Por quê? Porque o coração do financiamento da Previdência Social brasileira vem de contribuições incidentes sobre o faturamento das empresas. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e PASEP, não as contribuições patronais e dos empregados. Terceira razão, também está indiciada no diagnóstico. Qualquer crescimentozinho que o Brasil experimentar agudiza aquele desequilíbrio na conta de manufaturados do Brasil com o estrangeiro. Quando nós crescemos essa média ridícula de 2% a última vez, em 2013, nós tivemos um buraco de 124 bilhões de dólares. Por quê? O que o Brasil industrial produz para exportar versus o que o Brasil compra industrializado de fora. Como eu tentei demonstrar, o buraco é 124 bilhões crescendo 2%. Hoje piorou. Qualquer crescimentozinho, como vai acontecer no ano que vem, não é crescimento, vai descer 10 degraus. Nós vamos subir um degrau e a propaganda vai dizer que nós retomamos o desenvolvimento. Nós estamos simplesmente a 9 degraus de onde estávamos em 2008. O Brasil retrocedeu em 24 vezes ao que estávamos em 2008. Portanto, você tem que introduzir na história brasileira um processo de interrupção da desindustrialização e um rígido processo de recuperação da indústria. Raros países do mundo têm a flagrante pista de por onde caminhar, como nós temos. Também já deixei indiciado aqui. Qual é o sentido de você exportar petróleo bruto barato e importar derivado? Nós temos a Petrobras que tem tecnologia, o dinheiro já está aí ouvindo a conversa, o mercado global é franco, então vamos verticalizar isso. Dá para fazer em 5 anos, verticalizar o refino. Em 10 anos você pensar em ter protagonismo global em polímeros, novos materiais, uma química fina derivada de uma indústria 4.0, base petrolífera e tal, o céu é o limite. O Brasil tem, esse ano a União Federal está importando 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde. Não é meio de diagnóstico médico, ressonância magnética funcional, que tem um componente tecnológico complicado, então nada que a gente não resolva. Mas vamos supor que demore um pouco. Eu estou falando de coisa com patente vencida, 80% disso. Prótese, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, sabe, broca de dentista, essas coisas todas, a gente tendo um programa, o dinheiro já está sendo gasto. A compra governamental é protegida como uma ferramenta de desenvolvimento regional e desenvolvimento nacional pelos acordos internacionais do Brasil com a OMC, por exemplo. E há, vamos dizer, um pensamento universitário, há um jovem empreendedor potencial que incubar na sua empresinha ali, comece a fazer com a compra governamental garantindo praticamente o risco zero para o negócio. Né? Terceiro, o complexo industrial do agronegócio. Nós temos a agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo e todo dia cresce o volume de insumos importados. 40% hoje do que nós gastamos para produzir, nós estamos pagando em dólar. Fertilizante, defensivo agrícola, implemento agrícola, etc, etc. Qual é a razão para isso? E quarto, mais sofisticado, exige uma dinâmica internacional diferente da que o Brasil prostrado está ante o americanismo dessas elites escrotas do país. Né? Nós temos que celebrar uma relação internacional, mas aqui nós estamos falando de 2 dezenas de bilhão por ano, 20 bilhões por ano, de compras para o complexo industrial da defesa. Sabe, desde arma, munição, foguete, míssil, até satélite, propulsão foguete, microeletrônica, GPS, o GPS que guia as miras dos caças brasileiros, dos nossos navios, é americano.
Então você repare bem, nós vamos sair do Rio de Janeiro, atenção, Niterói, vamos lá, vai ter uma invasão na Amazônia. Liga aí o GPS, parte ligeiro, para encostar em Manaus, ligeiro, não demora, cara, perfeitamente. Liga o GPS, o americano dá uma descalibradinha, o cara vai parar em Luanda. Estou chegando em Manaus, anunciou que é Luanda, Angola, falando uma vez mais. Sério? É brincadeira, estou brincando para. Aliás, esses canários chamaram os americanos para fazer a operação conjunta hoje na Amazônia brasileira, pela primeira vez na história. Grupo Patapá, rede de refugiados. O Brasil é um país que deve o que é aos migrantes. Então, só um canalha que não conheça a vida real do Brasil, que existe neste território, mas mais grave e sensivelmente, só quem não sabe o perrengue que é a vida dos brasileiros, aos milhões que estão por aí afora porque não conseguem sobreviver aqui, é que pode ser xenófobo e hostil à nossa tradição generosa de ter Eu morei em Boston, a turma de Valadares, nem o cônsul brasileiro recebia. Nem o cônsul brasileiro recebia. Eles se queixar para mim, lá, quando eles souberam que eu estava na universidade, eu acabei me afeiçoando deles. É uma vida dura, de humilhação, de sacrifício, e tem Brasil assim, brasileiro assim, em todo canto do planeta. Aí fica alguém aqui dizendo que nós vamos restringir a entrada de meia dúzia de desesperados venezuelanos, de velhos, crianças, mulheres fugidos de uma guerra bárbara provocada pelo Ocidente, né, dentro da Síria. Está doido, está doido. O Brasil tem que ser. Todos são. Ó, Temer é libanês, Gereissati é libanês, Khalil é libanês, Maluf é libanês, eu sou médico português, né? Dória, você é tão ruim, deve ser eu senti aqui dor no coração com a sua angústia e eu não lhe tiro a razão. Mas repare bem, este é um mau momento que vai passar. E não se zangue com o nosso povo. O problema é que para o nosso povo, né, a vida real é assim. Ele acabou de ir com a eleição nacional para presidente da República, que a presidente que ele elegeu por 50%, mais um tiquinho, enganou ele e foi derrubada na esteira de um grande escândalo de corrupção que a Globo noveliza todo dia ali. E a outra turma que votou do outro lado, que quase ganha e perdeu por 50% menos um tiquinho, foi toda amarguradamente demonstrado para ela que ela também votou em alguém que atolou num escândalo sem proporções, com conversa de marginal, de beira de ponta de rua e tal. Passa o que na cabeça do povo, que metade votou de um lado e foi caçado na esteira de Lula, e a outra metade votou do outro e foi caçado também. A sensação de que é tudo igual. E parte disso, a responsabilidade é do campo progressista, do campo da esquerda, e no campo progressista da esquerda, as linguagens exacerbadamente corporativas. Porque quando você faz uma greve que hostiliza o usuário, ele tende a ficar com raiva de você. Ou foi-se o tempo, né, em que havia uma solidariedade instantânea do trabalhador com o trabalhador, e a selvageria do desemprego aberto, da vida dura, quebrou essa solidariedade. As pessoas estão induzidas a uma vida individualista, muito doída, muito sofrida. O que nós precisamos fazer é ter paciência e nos reconectar com o coração do povo na linguagem dele. Então, se você não acha que a greve é boa, não é razoável, vai atrapalhar o trânsito, leve esse argumento para a sua assembleia. Isso é que tem que fazer. Tem que ir para as assembleias, tem que fazer grandes assembleias e abrir a conversa lá dentro. Espera aí, vamos fazer outra coisa. Nós vamos agora todo dia chegar meia hora mais cedo e vamos entregar um panfletinho dizendo que vão arrebentar a universidade. Todos os professores vão dar 5 minutos, os primeiros 5 minutos de aula de todas as aulas, contando que o Michel Temer está roubando o dinheiro do país, que está não sei o quê, papapá. São outras linguagens. Não é que você, não estou ensinando o trabalhador a lutar, cada um escolhe sua luta. Mas ou a gente se reconecta com o povo, de onde, aliás, eu nunca me afastei, eu ganho todas as eleições no Ceará. E acredite, não é porque eu faço milagre, não é mesmo. Eu sou um cara muito chato, agressivo, eu mando bala, falo o que eu penso, não sei o que, e as pessoas veem isso, um cara que não muda de lado, que não mente, que não promete que não faz, que não promete que não vai fazer,
E é só o que as pessoas querem, só querem esse pouquinho, serem respeitadas na sua dignidade. E hoje a velha esquerda brasileira está em xeque. A velha esquerda, seus métodos de linguagem, estamos em xeque. Ou temos a humildade de compreender isso, ou vamos ficar fora. Perdemos já a hegemonia moral e intelectual do debate. Felizmente a direita não ganhou. Mas aí está esse zigue-zague aí aparecendo todo tipo de maluquice. Agora lançaram o Luciano Huck. E eu tomei a liberdade, com todo respeito, de lançar a Maria Prata. Maria Prata, Faustão, Ratinho, sem esquecer o da Pena. Eu acho que quanto mais opções, melhor para a democracia. Tem mais uma que eu esqueci? A Louro José, né? Pronto. Então, Só mais uma rodadinha, dá para ir. 4h30 a gente tem que estar no carro para sair. 4h30. Então, pronto, mais uma rodadinha. Uma rodadinha. Esse é o Pedro, né? Então, é o Pedro, o Alexandre Braga e o Bruno Fabiano. Eu quero te agradecer pela lembrança que eu colocado. É a nossa história que está em xeque nesse momento. Nós que tivemos Arthur Bernardes, nós que tivemos Juscelino, nós que tivemos Itamar Franco, hoje nós temos 3 caricaturas de políticos brasileiros do Senado. Inclusive um que fez um relato golpista, foi o relator golpista da derrubada de uma representante do Brasil, mas também dos Minas, na questão do golpe. Então eu quero aqui, perante a todos os integrantes da sua universidade, lembrar de um nome que foi professor de Direito Internacional aqui, Celso Teixeira Brant, foi um dos mais brilhantes. Tenho certeza que se ele estivesse, estaria aqui conosco. Ele fazia a seguinte pergunta. Celso foi autor da lei de remessa de lucros. E essa lei dizem alguns que antecipou o golpe de 64. Então eu me pergunto, como vamos controlar o fluxo de capital saindo do país? O Brasil tem que dar uma olhada nisso. Três perguntas. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu queria saber o seguinte: em função dos nossos inimigos da Adelaide também, que já estão ensaiando dos nossos adversários, não seria possível a gente montar uma frente ampla com você, o Lula, a Manu e mais aí alguém do PSOL e ganhar o primeiro turno para derrotar a direita de uma vez? Porque eu acho que essa divisão desse tempo, por exemplo, nós não temos mídia, nós não temos poder judiciário, a opinião pública está contra a gente. Será que a gente não montar uma frente ampla não seria mais fácil tentar ganhar no primeiro turno e já... Bom, eu vou começar a parte econômica, que o ponto é o seguinte: o senhor Gabriel aparece com a indústria da China, Brasil e cooperação. Então, sobre os países do leste asiático, depois do Tequila, a gente percebeu que o que a gente chama de capital voador, o Rothman, que o senhor também abordou, ele é realmente um dos grandes marcos da economia brasileira. Exato. O senhor falou também do estado cambial, que é uma das técnicas usadas para o que o pessoal apelidou de terrorismo econômico, que é uma coisa que o Brasil sofre muito mesmo. Então, considerando todas essas atuações, inclusive que o citou a Coreia, citou a China e outros países, por exemplo, Malásia e Indonésia, que são do leste asiático, a minha pergunta é: como que o Brasil pode fazer, como é que eu vou dizer, de forma semelhante a esses países, mas criando uma coisa própria para um país de dimensões continentais que vai solucionar esse problema econômico que é justamente esse terrorismo? Vamos lá. A conta de capital do Brasil virou uma brincadeira. E essa brincadeira não entendeu nada do que está acontecendo com a eletronização do meio financeiro. Então não é só a questão da conta específica da rubrica remessa de lucros e dividendos, que na minha opinião está muito caracterizada por fraude. Porque, repare uma coisa, na crise da iminência da crise de 2013, 2014, que a Dilma já tratou de forma marketológica, chamou o Levi de forma totalmente imprudente, e levantou a taxa de juros, fez tudo que estava errado, foi disseminando a morte, a tragédia brasileira, de que ela foi também vítima, fazendo tudo errado. Mas, naquele ano, a depressão já era em tal indicada que
ela fez renúncia fiscal na ordem de 84 bilhões de reais. Abriu mão, 84 bilhões de reais, tem que ter uma de grandeza, autonomizam o refino necessário no Brasil. Para vocês terem uma ideia do trade-off. Eu estou falando aqui que nós estamos importantes, nós gastamos 84 bilhões de reais, que foi o valor da renúncia fiscal de um ano da Dilma, governo dito progressista nosso, 20 anos, está todos lá, menos o PSOL, menos o PSOL, que não estava lá, né? Mas todos os outros estavam lá, Zinamém, batendo a cabeça, calando, esse desatinho que eles fizeram. 84 bilhões de reais dado para pagar 100% da autonomização do refino de petróleo no Brasil. Então, a conta de capital tem que ser dada mesmo olhada. Feita essa renúncia fiscal, não aconteceu nada com a economia. E naquele ano, a indústria automobilística, que estava com 30% de capacidade instalada ociosa, remeteu 5 bilhões e 700 milhões de dólares de lucro para o estrangeiro. Lucro esse que ela não teve. Portanto, parece que há aí uma necessidade de dar uma olhada. Né? Vão me matar antes de assumir, mas eu estou pronto. Frente ampla. Meu amigo, eu respondi com uma certa ironia, e eu acho que o tempo agora não é de eleitoralismo. Porque se você bem olhar, de 1989 para cá, o companheiro Lula foi presença central em todas as eleições. De 89 para cá, o Lula foi presença central por si, ou por um pedaço que impôs a nós, progressistas, uma mulher que não tinha nenhuma experiência política, com um vice que era um bandido, chefe de quadrilha. Se o povão não sabia, eu e o Lula sabíamos, e eu denunciei para ele, me afastei, e falei publicamente muitas vezes, que é o Michel Temer, e nós estávamos juntos todas as vezes. Eu, Ciro Gomes, em 89, era prefeito de Fortaleza, o Lula era uma mirabolância. Eu votei nele no segundo turno. Em 94 eu ajudei Itamar a fazer o real, o Lula ficou contra. Como ficou contra a Constituinte, como ficou contra o governo de Itamar, que era uma consequência inevitável do impeachment que nós fizemos juntos, eu mais o Lula. Eu estou cansado de balançar a cabeça em nome de unidade, de frente, de tolerância, porque ele é o maior de nós todos, o maior líder popular do Brasil, é ele, não me custa nada reconhecer isso, servir ao país sob a liderança dele, foi o ministro dele. Em 98 eu fui candidato a presidente, apoiei o Lula na luta, não deixava acontecer nem sequer segundo turno. Em 2002 fui candidato a presidente, apoiei o Lula no segundo turno e aceitei ser ministro. Em 2006 retirei minha candidatura para apoiar a eleição do Lula e fui expulso do meu partido por isso. Em 2010, depois de dizer para mim 100 vezes que eu era candidato, o Lula fez o dedaço e apontou a Dilma e eu fiquei lá e ajudei a Dilma. Em 2014, o Eduardo Campos, depois de participar 4 anos do governo, de saudosa memória, rompeu e resolveu ser candidato e me expulsou do outro partido. Para ajudar o Lula e a Dilma. O Ceará é o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. O Ceará é o único estado brasileiro. Nós, a Dilma é completa. Nós demos 2/3 dos votos contra o impeachment e há uma certa presença modesta minha, da minha militância, nesse processo. No dia do impeachment, nós estávamos lá dentro do Palácio do Alvorada com ela, tentando ajudar a resolver os problemas e tal. Aí, o PDT, que é o meu partido, tinha 3 senadores, 2 votaram pelo impeachment, nós botamos os 2 para fora. Os 2 foram para fora. Aí chega agora, o Lula resolve ser candidato, condenado. Acho que é justo? Não, acho que não é justo, não. Sou bacharel em direito, sou advogado experimentado, a sentença de 218 páginas é ruim, não tem nenhum fundamento. Não dá para ser juiz sério e sustentar uma sentença daquela. Ok? Ok. Mas e aí? Um de nós é imundo ao judiciário injusto, que vive sendo injusto para todo mundo. E aí, na segunda instância, condena o cara e o cara vai manter o país uma nação de 200 milhões de pessoas de refém, de recursos temerários, nós vamos todos, em nome da nossa unidade, balançar a cabeça e tal. Vamos manter a unidade, vamos virar para o outro lado. Aí o Lula resolve chegar agora e o PT apoia o Eunício Oliveira para a mesa do Senado. O Eunício Oliveira, que é senador do PDB, que era ministro do Lula, que votou pelo impeachment. E com quem nós vamos ter, porque ele é lá do Ceará, por causa disso também. Aí o Lula resolve fazer uma caminhada muito épica pelo Brasil e vai chegar em Alagoas e se agarrar com a Renan Calheiros, que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, que foi aliado dele e que está enrolando tudo que não presta.
Aí agora a Manoela é anunciada pelo PCdoB, que a vida inteira lá no pé do PT, e eles excluíram a Manoela e ameaçam apoiar o Flávio Dino, como se tivessem apoiado o Flávio Dino na eleição passada. O Lula determinou a intervenção do PT do Maranhão para obrigar o PT a apoiar o Sarney, contra o PCdoB do Flávio Dino, que nós do PT apoiamos. Agora aconteceu uma eleição suplementar no Amazonas, que o nosso companheiro amazônico do PDT enfrentou Eduardo Braga, ministro da Dilma, que saiu do ministério para votar pelo impeachment da Dilma e comandou os 8 votos do deputado federal do Amazonas, não teve nenhum. No Amazonas, 3 senadores e 8 deputados federais, todos votaram pelo impeachment, todos foram ministros. Alfredo Nascimento, Lula e da Dilma, o Eduardo Braga. E quem o PT apoia na eleição contra o Amazonas? O Eduardo Braga. Ah, do diabo. A gente pega a bosta do filho, é como. Mas agora nós vamos discutir política. Vamos discutir política. Eu não vou vender a alma para se entender no Brasil. Projeto nacional. Tem lugar o projeto nacional? Tem. Basicamente, o projeto nacional só se sustenta se a gente tiver 3 coisas equacionadas. As 3 a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Primeiro, levantar o nível nacional de capital nacional brasileiro, ou seja, incrementar a formação bruta de capital, que ao contrário da mitologia neoliberal, já disse, não é consequência do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. No caso brasileiro é flagrante uma reforma tributária progressiva, é flagrante a necessidade de um regime de capitalização público para a Previdência, necessário a gente estatizar o mercado de capitais, a Bolsa de Valores que hoje, ou pelo menos regular de forma eficaz, hoje não capitaliza ninguém, e criar uma ferramentaria moderna de venture capital e capital de alto risco para financiar a inovação associada aos jovens empreendedores que têm ideias de alto risco, nunca estão inventadas e que no Brasil não tem onde depositar essas ideias, que são basicamente aquelas que hoje fazem o progresso. Assim nasceu o Facebook, nasceu o Google, nasceu a Apple, nasceu como é o nome do Windows, a Microsoft, só para dar um exemplo prático. E o segundo movimento é um modelo de defesa, em que nós temos capacidade dissuasória dos constrangimentos a partir de uma coisa, não é de guerra, é de inteligência contra inteligência, para começar, mas de capacidade dissuasória de poder afirmar que nós vamos fazer isso porque queremos fazer isso. E assumimos que mandamos no nosso próprio nariz. Somos soberanos. É o que se convenciona chamar soberania, mas soberania é uma palavra oca se você tem uma dependência tecnológica que 80% dos remédios que você toma vem de estrangeiro. Sem se falar em defesa, em que a sua munição depende de um despacho aduaneiro de uma província estrangeira. Então tá lá, vai dar uma caixa de bala para vocês, peraí, cadê o carro? Despacho da nota fiscal. Isso aqui não vai não. Pronto, a gente fica desarmado. E terceiro, uma política externa rebelde a essa ideia de um mundo monopolar. E nós temos indiciado já isso. Nós temos uma liderança natural que está sendo solapada na América Latina. Quando o Brasil aceita fazer manobras militares com os americanos, não é que eu tenha nada contra os americanos. Eu morei lá, eu respeito. Nossa tradição é pan-americana, nossa formação é judaico-cristã, nem a deles. Eu não tenho nada, nenhum preconceito, nada. O problema é o seguinte, é que nós perdemos a capacidade de mediar as tensões latino-americanas, que basicamente são com eles. Por exemplo, o nosso chanceler atual, o Regis, filho da puta, disse que o Brasil não vai entrar no assunto da Venezuela porque nós temos lado lá. Ah, então é assim, o Barão do Rio Branco deve estar se contorcendo no tubo, porque o Brasil agora tem lado no conflito doméstico. Quando nós apologia do Brasil é sempre inconfiável dizer que nós defendemos a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos. O ministro, o chanceler do governo brasileiro, diz que o Brasil tem lado na questão da Venezuela. Aí vai lá o Maduro e ganha 18 das 23 eleições, nós ficamos falando só. Ficamos falando só. Quem está jogando protagonismo agora na Venezuela é a China. Se o Marighella tivesse aqui para responder, o que ele falaria desse aí sobre o planeta? Filho da puta. São determinadas questões, então repare, se o Brasil entra numa dinâmica de relações internacionais em que nós apostamos num mundo multipolar, na solução pacífica dos conflitos, na não intervenção,
e a gente começa a resolver problemas de transferência tecnológica sensível, preferências comerciais industriais e de mecanismos rebeldes de financiamento, rebeldes a Bretton Woods, que o BRICS pode dar, o mundo muda. Não é que muda o Brasil, muda o mundo. A África, né, a própria Europa, que vai entrar na dinâmica com a China agora, de um cinturão no caminho, nós estamos falando de 50 trilhões de dólares que a China vai investir na antiga Rota da Seda, e o Brasil virou um nada na relação internacional. Viramos um nada, porque nós somos hoje considerados uma coisa de pateta, entreguista, né, que não somos capazes de nos autodeterminar. E cumprimos um papel sujo que os americanos quiserem que a gente cumpra, inclusive de abrir mão do nosso próprio status de natural mediador, líder da América Latina. América Latina ou na América do Sul. Enfim, muito obrigado a vocês, perderam alguns ajudos.